Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Deixamos aí o nosso site para você acompanhar a nossa programação quando não estiver na frente do seu televisor, www.tvcomunitariatudojunto.rio. E o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. O assunto agora é a conjuntura política e econômica do Brasil. Há mais de 100 dias, daí tem um novo governo. Nós acabamos de realizar a eleição aqui na TV Comunitária, estamos entrando em uma nova gestão. E nós estamos aqui com o professor José Carlos Madureira Siqueira. Madureira, como é que você está vendo aí esses primeiros, sei lá, quase 4 meses de governo? Boa noite, Moisés. Boa noite quem está em casa assistindo a TV Comunitária. Esses 4 meses, quase, né? Vamos contar assim, já fechando o semestre, né? Maio, vai chegar junho. Primeiro, eu vejo com muita preocupação. Preocupação por quê? Ano passado, quando a gente fazia o debate aqui acompanhando as eleições, a gente várias vezes comentou o seguinte, que ele nunca mentiu no que diz respeito ao que ele iria fazer, né? E eu volto a dizer que assim, ele continua não mentindo e continua radicalizando na sua postura. Ele ganhou a eleição e mesmo depois de ter ganho a eleição, ele continua no palanque, né? Ele continua fazendo uma guerra ideológica, comparando ao tempo da Guerra Fria ou da ditadura, né? Ele acha que está vivendo ainda nesse tempo, promove através do cargo de presidente uma certa campanha contra qualquer pensamento progressista, não é de esquerda, marxista, né? Ele promove uma campanha contra qualquer pensamento democrático, né? Tudo que é de democracia para a esquerda, para ele é inimigo. Então ele continua no cargo fazendo esse discurso, apoiado pelos seus representantes nas redes sociais, né? Fazendo essa hora para confundir a população, para desviar o debate, mas hora também já vai dando sinais de que, na verdade, eles estão fazendo uma luta ideológica para consolidar o eleitorado dele, dar corpo ao eleitorado dele para digamos assim, futuros desdobramentos. Vamos falar desta forma. Então, eu entendo que alguns estão enganados com uma certa análise de que esse discurso ideológico dele não tem valor nenhum, que isso aí não tem que dar atenção. Eu acho isso um erro grave, porque a partir do momento em que os setores democráticos, progressistas, abrem mão de fazer este enfrentamento ideológico, vai se consolidando na cabeça da população esse discurso reacionário conservador. Vamos analisar algumas medidas, Madureira. Por exemplo, na área de educação, né? Agora nós estamos vendo um certo levante aí da juventude, principalmente universitária e das universidades, que o ministro, que não tem nada de educação, não tem experiência na área, cortou as verbas da universidade. Ele não disse que cortou, ele falou que contingenciou, mas a gente sabe que é uma represália ao que eles chamaram aí o marxismo cultural, etc. Como é que você analisa isso aí? Porque essa ideia que ele falou no Senado, ele foi chamado ao Senado e disse que não, primeiro nós só fizemos o contingenciamento, certo? Segundo, a prioridade é a educação básica. Então, a educação básica não exige uma atuação nas universidades? Moisés, vamos separar em 2 frentes, né? Na verdade, 3 frentes. Esse governo tem uma marca que é tentar botar uma cortina de fumaça naquilo que é fundamental no momento. Então, veja, o contingenciamento de recursos, ele pode ser visto como uma cortina de fumaça para não se discutir a reforma da Previdência na sociedade.
Porque o que está sendo realmente discutido e está tramitando no Congresso Nacional é a reforma da Previdência. Então, pode ser mais uma cortina de fumaça para desviar do debate central que é a reforma da Previdência. Em se tratando de educação propriamente dita, o contingenciamento de recursos, ele parece, veja como é que são as coisas, parece que no início ele primeiro anunciou algumas universidades. Coincidência ou não, a Universidade da Bahia, a Universidade, a UF, a UFRJ e acho que umas de Minas Gerais também. Coincidentemente, nessas 4 universidades estavam acontecendo ou vão acontecer eventos do movimento estudantil. Congresso da UNE, Conselho Nacional de Entidade de Base, Bienal da UNE, Encontro de Mulheres Negras LGBTs, dentro dos encontros nacionais. Então, ele anunciou especificamente primeiro para essas universidades, porque nessas universidades aconteceram ou iriam acontecer esses eventos programados. Então é aquela coisa... Caracterizou muito uma perseguição. Uma perseguição. Só que aí qual foi a resposta que ele deu quando as pessoas denunciaram? Aí ele disse que contingenciou todo mundo. Ou seja, é um tiro no pé que ele deu. Por quê? Ele está botando a universidade em mobilização contra o governo dele. Então já mostra que cometeu um erro. Que poderia falar, não, vamos esperar mais um pouco. Tá, agora está indo para cima dele. Está dando uma estocada. Aí tem também as medidas para o ensino básico. Veja, quem é do meio da educação já sabe que o centro da política educacional deste governo é ensino à distância. O centro, o núcleo duro da política educacional é investir em ensino à distância. Para criança, inclusive. Para criança, inclusive. Então, quer dizer, eles acham, não sei qual é o que passa na cabeça deles, que é mais barato ensino à distância do que o ensino tradicional em sala de aula. Né? Isso é a essência da proposta deles. E aí isso vai aparecendo em N frentes da educação, onde serão as prioridades dele. E uma terceira vertente que ele vem dizendo que as escolas são as escolas militares para resolver o ensino médio, ensino básico. Ele não vai fazer isso, ele pelo menos neste momento, ele não está fazendo isso no sistema todo. Ele está escolhendo estados ou escolas para implementar o que ele chama de escolas militares. Aí, só para dialogar com quem está em casa, vai aqui no Rio de Janeiro, ali na Tijuca, e vê o que é uma escola militar. Colégio Militar do Rio de Janeiro, que trata de ensino básico e fundamental. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Qual é... Inclusive o Bolsonaro esteve lá agora, essa semana. E foi recepcionado muito bem pelos estudantes do Pedro II, né? Qual é o estado da Federação Brasileira que tem condições de ter, pelo menos, Moisés, 10 colégios militares funcionando? Porque para falar em escola militar, que é ensino de qualidade, tem que reproduzir aquele colégio militar ali da São Francisco Xavier na Tijuca. Que é muito bom de qualidade. Que é muito bom de qualidade. E tem uma infraestrutura. Eu quero saber o seguinte, qual é o estado que vai ter recurso para ter pelo menos, vamos falar por baixo, 10 colégios militares do tamanho daquele ali para resolver o problema da educação? Então isso é propaganda. Isso é engodo. Está mentindo para a população. Agora, eu achei você, me permita aqui fazer uma provocação, professor, meio moderado, assim. Porque você disse que a tese dele sobre a questão à distância é sobre o custo. Olha, eu ousaria aqui provocá-lo, porque a ideia deles é o seguinte: a família vai educar o filho. Porque nós temos que tirar dos professores, você é um professor, tem que tirar desses professores do marxismo, etc. Eu acho que a tese é muito mais atrasada do que uma análise técnica de recursos. Você não acha que tem esse outro lado? Caminha junto. Por que caminha junto? Ensino à distância, né? O ensino à distância no computador, na internet, olha só como é que mexe com a cabeça do pai, por exemplo. Se o filho não vai precisar ir para a escola, vai estar em casa, no computador, no ensino à distância, quem é que vai acompanhar o filho? Em tese,
é o pai. Então, por que a discussão, a volta da discussão da educação na família? Porque no ensino à distância, em tese, é possível pensar desta forma. É um discurso, porque a gente sabe que na prática isso não acontece. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Boa parte das famílias são a mãe que é a chefe de família, Mãe, chefe de família, tem que trabalhar. Exatamente. E você tinha um político que dizia assim, o teu objetivo na vida é fazer com que os seus filhos vá mais longe do que você. Exatamente. E aí, se você analisar o grau de educação, né, das famílias, etc., quer dizer, você vai tirar o aluno de dentro de uma escola onde tem professores com toda a dificuldade de aprimoramento dos professores que existe, etc., tal, para colocá-lo numa família que muitas vezes ela não tem condições de dar aquela qualidade, nem os temas, né? Exatamente. Então é um atraso, é uma coisa de atraso. Na cabeça dele é o seguinte, ele vai atender aos interesses do mercado, que é o ensino à distância, e ao mesmo tempo ele estaria atendendo a uma lógica na cabeça dele, uma lógica ideológica, assim, de tirar o aluno do contato com pseudos professores baderneiros marxistas que formam a cabeça. Eu estava aqui com dedos para falar, mas que na cabeça do Bolsonaro e companhia é afastar os alunos da pseudo-cartilha, que nunca existiu, da famosa mamadeira, que nunca existiu, mas que eles usaram como discurso. Ou seja, na verdade, nós podemos estar revivendo um certo macartismo às avessas e com cara de três patetas, né? E agora, e você que é professor, que sabe a importância, né, da criança ir para a creche? Por quê? Porque é uma coisa na família, ela convive com o pai e a mãe, quando tem os dois, com irmãos, quando tem mais, e em média tem uns 2 ou 3 irmãos, mas essa é uma convivência muito, quer dizer, de grau inferior àquela socialização que é necessária para o enfrentamento da vida. Então, isso é um atraso profundo, não? Eu vi uma entrevista, se não me engano, foi na Globo News, de um deputado aí do partido do presidente, que ele argumentava o seguinte, que a escola é o lugar do saber, do conhecimento. Nada mais do que isso. Eu falei assim, ele está redondamente enganado. A escola é o lugar do saber, do conhecimento, da ciência, mas a escola é o principal lugar da sociedade onde se pratica a democracia. A escola, ela democratiza conhecimento, a escola socializa. O que é socializar? São os indivíduos aprenderem a conviver com a diferença. Esse é um princípio democrático. O negro conviver com o branco, o heterossexual conviver com o homossexual, o umbandista conviver com o kardecista, com o evangélico, o de necessidades especiais com quem não tem necessidade. Ou seja, a escola é o lugar da democracia. Então nós não podemos dizer que a escola é só para saber, ou seja, na cabeça dele, o aluno tem que ir para a escola, sentar na cadeira, decorar a tabuada e decorar o livro. Esse tipo de escola, esse tipo de educação está mais do que superada e não responde às necessidades do século XXI. E eu diria que ele que diz que Israel é o paradigma e tal, não aprendeu nada, inclusive lá, porque inclusive várias crianças são entregues ao Estado, né? No sentido de ter uma educação realmente voltada para o coletivo. O que você pode esperar de alguém que diz que nazismo é uma corrente teórica, ideológica, filosófica de esquerda? Você tem que, né? Então, Madureira, um outro assunto. Agora, nós estamos aqui no dia 9 de maio, né? Estamos gravando, vai sair aí nos próximos dias. Eles cortaram, quer dizer, o setor que teve mais corte foram a defesa, os militares, os ministérios militares, etc. E aí? Como é que isso é uma provocação? Porque nós temos visto um embate aí, né, dos bolsonaristas familiares aí com a ala militar do governo. Exatamente. Inclusive dizendo que porque é uma tese muito esdrúxula, que é a tese do seguinte:
Os militares, em 1964, ao permitir que a ditadura fosse mais longe do que, em tese, era o projeto inicial, o Olavo de Carvalho disse que isso destruiu as lideranças conservadoras do país. Então, que eles teriam que pagar então um preço agora. Isso vai dar certo aí? Como é que você está vendo isso? Veja, Moisés, primeiro vamos entender uma coisa muito básica, que acho que não pode ter dúvida na cabeça de ninguém. Essas pessoas que hoje chegaram ao poder, os grupos que chegaram ao poder no processo eleitoral de 2018, só tem um ponto de unidade. Tirar a esquerda, o PT do poder. Esse era o ponto de unidade. Fizeram um acordo. Esse grupo fez um acordo. Qual foi o acordo? Nem que sim, com o mercado. Qual foi o acordo que eles fizeram com o mercado? Fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma tributária e o que eles chamam de desburocratização do Estado. Esse é o acordo. E internacionalmente também ficar de joelho completamente para os interesses dos Estados Unidos. Vide Venezuela. Né? Vide daí é o caso explícito. Teve lá a questão da mudança da embaixada para Israel e agora o caso evidente é a Venezuela. Então, este governo, ele tem contas a ajustar. Por que ele tem contas a ajustar? Vamos na reforma da Previdência? A reforma da Previdência tem contradição com os militares. Não está resolvida. Os militares têm contradição com o executivo no que diz respeito à Venezuela. Os militares são contra qualquer ação militar do Brasil na Venezuela. É verdade. E o filho do Bolsonaro esteve lá agora, em Pacaraima e tal. Etc. Exatamente. Base de Alcântara. Os militares não gostaram do que foi feito na base de Alcântara. A entrega da base de Alcântara. Existe contradição? Existe contradição entre eles, mas não vamos perder de vista que existe um ponto de unidade. Qual é o ponto de unidade? Aquele pessoal que estava não pode voltar. Esse é o ponto de unidade. Então, o que acontece nesse momento? As contradições entre eles. A ala dos militares, né, mesmo que já foram reformados agora recentemente, é uma cabeça diferente dos militares que são base de apoio do Bolsonaro. Essa base mais antiga, já o pessoal já reformado da antiga, o que eles chamam de caserna, né, lá de trás, que viveram o período, apoiaram a ditadura. Então você tem que distinguir o pessoal que é da velhíssima guarda e o pessoal que agora está reformado, que saiu recentemente, que não tem essa cabeça que tinha as Forças Armadas há tempos atrás. Então isso é uma contradição. É uma contradição que existe hoje dentro do governo e quem faz questão de deixar isso claro não são nem os militares mais recentes, atuais, e sim a tropa encabeçada pelos filhos e pelo ideólogo que está lá, escondido nos Estados Unidos, que quer construir essa radicalização. Porque hoje, as pessoas podem nem gostar do que eu esteja falando, mas hoje a resistência dentro do governo, a resistência moderada dentro do governo são os militares. Os militares hoje são a resistência moderada dentro do governo. A resistência democrática, progressista e de esquerda está aí nas ruas fazendo as manifestações. Trabalhadores, os estudantes, mulheres LGBT, né? Então, o caldeirão está começando a chegar numa temperatura. Inclusive já tem uma greve marcada, né? De dia 15 de maio. Isso. Que agora a questão da educação, o Dia Nacional de Paralisação em Defesa da Educação, que é 15 de maio, e dia 14 de junho, a greve geral que todas as centrais dos trabalhadores estão puxando. Então, as contradições do governo, eu acho que elas vão começar cada vez mais a ficar explícitas. E veja, nessa questão aí da promessa, ou o governo cumpre a agenda que se propôs a entregar, ou já vai ficar com a brocha na mão.
Já, é assim, é questão, as coisas estão numa velocidade muito grande, Ou entrega o que eles prometeram, ou daqui a pouco até aqueles que apoiam, assim, tá aqui para quê mesmo? E aí tem um problema, mas eu sei que vem na sua pergunta. Não, eu não sei se eu vou corresponder ao que você pensa que eu falaria. Mas, pelo menos, tem 3 aspectos que a gente não vai poder tratar, porque estão já encerrando, mas que a gente pode tratar num segundo momento. Então. Agora, acabou de ter uma reunião com todos os ministros do meio ambiente que foram ministros nos governos passados, desde que o Ministério do Meio Ambiente foi criado e tal. E todos eles, isso aí não quer dizer, pessoal do Fernando Henrique... Toda a coloração. Todas as coisas. Então, se colocaram contra, mostrando que esse governo vai se jogar totalmente contra todos os mecanismos de defesa do meio ambiente. Isso é um isolamento. Atendendo aos interesses dos Estados Unidos. O que você acha disso? Se não vai isolar, porque essa questão do meio ambiente, ele abarca um grupo grande de movimentos internacionais e tal, que sentem que essa questão do aquecimento, porque eles estão dizendo que não há aquecimento global, etc. É o que o Trump fala. O Trump diz que esse negócio de aquecimento global é uma bobagem. Então, quer dizer, é mais um alinhamento internacional. Desculpa, ele achou que o Trump ia defender a entrada do Brasil na OCDE. Na OCDE. O Trump já falou que acabou, voltou atrás. E ele está pendurado na brocha. Está ficando cada vez mais desmoralizado. Porque até o aliado, o grande aliado até deve ser. Porque Tchau, entregou várias beijo. coisas assim que o pessoal nem sabia que ia receber. Exatamente. E aí ele recebeu agora de volta. Beijinho, tchau, tchau. Vou defender mais a entrada do Brasil lá não. Então, o Brasil, mundialmente, está ficando numa situação cada vez mais delicada. Venezuela é um exemplo, a questão do meio ambiente é outro exemplo. A questão desse corte da educação repercutiu no mundo inteiro negativamente. Não foi só aqui, porque, dentro da universidade. Inclusive, o tal do mercado que você registrou aí, todo mundo sabe que uma defasagem tecnológica, certo, estaria na base também de uma produtividade ainda muito pequena, né? E a queda da indústria no Brasil, o papel da indústria na economia, etc. Então, você bater na universidade, onde as universidades públicas são que faz 90% das pesquisas no Brasil, etc., é uma coisa à volta ao século XIX. Exato. E assim, ele faz ele se posiciona, mas como se fosse a coisa mais, me elegeram sabendo que eu tinha uma pauta conservadora, é isso, ponto e acabou. Até aí ele tem o direito de defender as ideias dele, é o posicionamento dele. Outra coisa é querer submeter um país que chegou a um grau... Quase chegando às portas da 5ª potência do mundo. E agora tem um retrocesso dessa magnitude. Então acho que isso está começando a mexer com todo mundo. Está começando a provocar reflexões em todo mundo. Aonde isso vai dar, eu não tenho bola de cristal. Então você encerra com uma questão só que já estão pedindo aí para a gente encerrar, que é a seguinte: veja, ele comunicou a não sei quem, não, você não pode conversar acho que foi o Onyx, não pode conversar com a Rede Globo porque é minha inimiga e tal, certo? Você cancele. E a gente está vendo que as verbas publicitárias já saíram os primeiros relatórios e que a Record já passou a ter mais verba publicitária do que a Globo, e ele tem aparecido muito no Silvio Santos, isso vai gerar, obviamente, um aumento das verbas também lá. Você não acha que aí tem uma contradição também que pode perturbá-lo? Não, pode perturbá-lo não, ali tem uma contradição que vai perturbá-lo, e muito, né? Mas é aquilo. Eu peguei o moderado para mim, para você. Né? Vai perturbá-lo e muito. E você já vê isso na grade de programação, você vê isso no posicionamento dos jornalistas nos seus telejornais. Então, vamos dizer assim, volto a dizer, eles têm um ponto de unidade. Qual é o ponto de unidade? A esquerda, democratas, esses estão fora, né? Mas
Pode ser que essa contradição chegue a um ponto... Chega a um ponto de dizer o seguinte, opa, plim, plim, vamos lá, pau na máquina. Pode ser. Então, eu queria agradecer aqui ao companheiro José Carlos Madureira Siqueira, que é nosso, foi até agora a última eleição, né, em 25 de abril ele foi o secretário-geral, agora nós estamos numa direção sem essa estrutura de cargos, continua diretor da TV e professor, né, um cara que tem uma militância grande aí no movimento sindical, é diretor também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Rio de Janeiro e de outras atividades aí que ele desenvolve, aqui comentando e analisando essa situação que nós vamos trabalhar para que nas próximas semanas a gente possa retomar esse diálogo, essa discussão política mais intensa. Queremos agradecer a sua paciência, a sua audiência, aqui ao mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Você pode nos acompanhar pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio e o telefone e o e-mail você pode dar a sua opinião, interagir aqui, ver o que você achou desse debate, dessa discussão, para ajudar a gente a fazer a grade aqui do Canal 6. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania.